Pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de regulamento de tráfego aéreo e hoje a gente vai entrar no assunto das regras do ar, ou seja, regras do voo em si, como que o avião vai poder se movimentar no ar, quando que ele vai poder pousar, quando que ele não vai poder, as rotas, todo esse assunto de voo em si, a gente vai ver nessas regras do ar e nas regras gerais. Mas nessa primeira parte a gente vai falar de quem que é o responsável por essas regras, das autoridades que montam essas regras e quais são os deveres dessas autoridades. Então, a gente vai começar com a autoridade superior de efeitos de rota do voo do avião propriamente dito, que é o DCEA. A gente já viu nas primeiras aulas que o DCEA é o Departamento da Defesa do Espaço Aéreo, ou seja, o DCEA vai cuidar do espaço aéreo brasileiro. Então, o que é de competência do DCEA? O que o DCEA vai fazer para gerir esse espaço aéreo? O que o DCEA vai ter que fazer é isso: estabelecer, modificar ou cancelar espaços aéreos condicionados. O que são espaços aéreos condicionados? São espaços aéreos restritos, ou seja, tem uma condição para entrar nele. Por exemplo, no dia 20 de outubro, você não vai poder entrar nesse espaço aéreo porque vai estar tendo um show de balões. Então ele vai gerir essa parte de cancelamento, restrição, proibição do espaço aéreo. Então ele vai gerir toda essa parte de áreas condicionadas, que são áreas restritas ou proibidas. Estabelecer, modificar em caráter temporário, ou seja, o espaço aéreo condicionado pode ser de caráter temporário e de caráter permanente. O que mais que ele tem que fazer? Suspender operações em aeródromos, ou seja, caso ele veja que a meteorologia não está favorável, ele vai suspender as operações no aeródromo. Ou seja, viu que em tal aeroporto vai chover muito, vai ter muita tempestade, ele vai lá e suspende a operação, interdita, e ele também vai impraticar a área de manobras. O que seria impraticar a área de manobras? Deixar ela imprópria para uso. Por exemplo, está tendo uma reforma numa pista, ou seja, ela está impraticável. Então, o DCEA que vai cuidar toda essa parte de suspensão. E também fixação dos mínimos meteorológicos operacionais. Todo aeroporto tem mínimos meteorológicos. Ou seja, por exemplo, Campo de Marte, o teto mínimo é de 1.500 pés. Ou seja, se eu tiver nuvens abaixo de 1.500 pés, eu não vou poder operar nesse aeródromo. Então ele vai fixar os mínimos de meteorologia que são liberados para voo, para alguma aeronave sair para voar. Responsabilidade do cumprimento das regras do ar. Quem vai ser responsável por cumprir essas regras e como que ele vai ser responsável? O piloto em comando, que é o chefe da cabine, será responsável para que a operação se realize de acordo com as regras do ar, podendo delas se desviar somente quando absolutamente necessário ao atendimento de exigências de segurança. Ou seja, o piloto só vai poder se desviar ou não cumprir as regras quando for necessário para a segurança do voo. Então, por exemplo, alguém do voo está passando mal e eu preciso imediatamente pousar. Eu posso me desviar das regras do ar porque é uma questão de segurança. Então, ele só vai poder descumprir as regras quando absolutamente necessário e não na hora que ele quiser. As informações necessárias ao voo deverão incluir, pelo menos, o estudo minucioso. Então, isso aqui é o que o piloto vai ter que fazer. As responsabilidades do piloto para um voo seguro. Piloto em comando, a gente vai chamar de PIC, Pilot in Command. O piloto em comando vai ter que fazer essas observações. Quais são elas? Condições meteorológicas dos aeródromos, de pouso e de decolagem. Ele vai ter que estudar a meteorologia no dia que ele for voar. Ele vai ter que calcular o combustível para o voo. Ele vai ter que planejar uma rota alternativa, caso não seja possível pousar no aeródromo que ele quis, que ele queria principalmente. Ou seja, por exemplo, teve um acidente na pista do aeroporto que eu ia pousar, então eu vou ter que ir para a minha alternativa, que é o outro aeródromo que eu escolhi, caso eu não consiga pousar no meu original. E também das condições pertinentes ao voo previstas na AIP Brasil e no Rotaer. O que são essas informações? Na IP Brasil e no Rotaer,
vai estar tudo que você precisa saber sobre a sua pista, se tem operação na hora que você vai decolar, sobre as rotas, tudo vai estar no IP Brasil e no Rota Air. Rota Air é o manual auxiliar de rotas, ou seja, eu pesquiso lá minha rota no Rota Air e vou ver certinho qual que é o mínimo dela, se eu posso estar nela tantos pés, qual velocidade, e informações de NOTAM. NOTAM é o aviso aos aeronavegantes, que ele vai avisar, por exemplo, se tiver tendo uma reforma na pista, se eu vou poder voar aquele dia. Então tudo isso aí vai estar num site chamado AIS Web. Se você acessar AIS Web aí no seu computador, no seu celular, você vai ter acesso ao IP Brasil, ao NOTAM, ao Rota Air, e a gente já vai fazer aulas para ensinar como mexer no AIS Web e acessar tudo isso aqui. Piloto em comando. Vamos falar um pouco sobre o chefe de cabine, que é o piloto em comando que realmente vai agir nos comandos da aeronave. O piloto em comando de uma aeronave terá autoridade decisória em tudo com que ela se relacionar. Então, ele vai ter autoridade decisória, ou seja, ele que vai mandar na aeronave enquanto ele estiver em comando. Ou seja, o piloto que estiver realmente pilotando a aeronave vai ser o chefe de cabine e vai ter autoridade decisória em tudo. O piloto em comando de uma aeronave é diretamente responsável pela operação da aeronave e tem autoridade final para tanto. Mesma coisa que eu falei aqui. Essa é a autoridade máxima da cabine. Então, se o copiloto tiver uma ideia e o piloto tiver outra, quem vai ter autoridade vai ser o piloto em comando. Em uma emergência requerendo ação imediata, o piloto em comando pode desviar-se de qualquer regra estipulada pela regulamentação vigente na extensão requerida para fazer face à emergência. O que está falando aqui? Se caso houver uma emergência, o piloto vai poder se desviar das regras, por exemplo, das regras de uma rota, de meteorologia, essas regras aqui que eu falei aqui, as regras gerais estipuladas pelo DCEA. Então, caso ocorra uma emergência, o piloto vai poder se desviar da regulamentação vigente, que é a que está sendo exercida naquele momento. Uso de substâncias psicoativas. O que seria substâncias psicoativas? Álcool, qualquer tipo de droga. Então, o piloto está totalmente restrito, não pode de jeito nenhum consumir álcool, consumir feitos de drogas psicoativas. Nenhuma pessoa deverá assumir sua função enquanto estiver sob influência de qualquer substância psicoativa. Nenhuma função, o que seria essa função? Função na aeronave, ou seja, nem comissário, nem piloto, nem copiloto, nem engenheiro de voo, ninguém pode ter autorização de usar essas substâncias antes de um voo. Tudo isso é uma questão de segurança, então as pessoas têm que se abster de todo tipo de uso problemático de substâncias psicoativas. Nenhuma pessoa pode atuar ou tentar atuar como tripulante de uma aeronave civil que carrega pessoas dentro de 8 horas após ter consumido qualquer bebida alcoólica. Então, se eu consumir uma bebida alcoólica ou se estou em influência de álcool, eu não posso de jeito nenhum atuar como tripulante da aeronave civil. Tripulante é comissário, piloto, todo mundo que trabalha na aeronave. Enquanto usando qualquer droga que afete de qualquer maneira contrária à segurança, então nem álcool nem droga. Enquanto possuir no sangue quantidade igual ou superior a 0,04 peso de álcool. Então, se eu tiver quantidade superior que 0,04 de álcool no corpo, eu não posso atuar na minha aeronave de jeito nenhum. Vamos falar um pouco de aeronave em emergência. A aeronave em emergência que estiver na situação de socorro ou urgência, que essas duas são diferentes, a gente já vai ver, deverá utilizar por meio da radiotelefonia. O que é radiotelefonia? O rádio para falar com o controle de tráfego aéreo, por exemplo. O que ela vai ter que fazer? Diferença entre socorro e urgência. A aeronave em emergência pode estar em socorro ou em urgência. Socorro. Uma condição que a aeronave encontra-se ameaçada por um grave, iminente perigo e requer assistência imediata. Então, o socorro é o mais grave de todos. Eu preciso de assistência agora. Eu preciso que me ajudem agora. Eu estou numa situação muito crítica. O que a gente vai falar no rádio? Mayday, Mayday, Mayday. 3 vezes você fala Mayday, Mayday, Mayday. Você declara que você está em emergência e precisa de socorro e requer assistência imediata.
A condição de socorro refere-se também à situação de emergência em que o acidente aeronáutico é inevitável. Ou seja, se eu sei que eu vou me acidentar, por exemplo, meus dois motores estão em chamas e eu estou caindo em parafuso. Eu sei que eu vou ter um acidente, eu vou falar Mayday, Mayday, Mayday de qualquer forma para saber, para a torre de controle saber que eu estou em uma situação crítica. Então, essa primeira aqui é mais crítica, que a aeronave requer assistência imediata, e a situação de urgência, ela também é grave, só que é uma condição que envolve a segurança da aeronave ou de uma pessoa a bordo. Ou seja, se, por exemplo, uma pessoa estiver passando mal, eu não vou falar Mayday, 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 eu vou falar pam, 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 pam. Então, pam, pam, urgência, Mayday, socorro. Mas não requer assistência imediata, ou seja, não é tão urgente assim, não é tão grave quanto o Mayday. Então, uma aeronave avisando Mayday vai ter prioridade numa aeronave avisando PAN-PAN. As mensagens de urgência serão sempre precedidas da expressão PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN. É assim que se fala, 3 vezes, PAN-PAN, 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 Mayday, Mayday, Mayday. Então, socorro, situação crítica, requer assistência imediata, e também quando o acidente aeronáutico é inevitável, e urgência, uma condição que também vai envolver a segurança da aeronave ou de alguma pessoa a bordo, mas não requer assistência imediata. Tipo, se uma aeronave tem 2 motores e um não estiver funcionando, ela vai continuar voando ainda, então não requer assistência imediata. Só que uma aeronave que perdeu os 2 motores vai precisar. Então essa é a diferença entre socorro e urgência. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai falar das regras gerais de voo. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham entendido. Foi um prazer. Tchau!